Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos concluindo, nesse domingo, o tempo do Natal. Nessa segunda-feira, nós iniciaremos o tempo comum durante o ano. O tempo comum tem duas partes. A primeira parte que é logo depois do Natal até a Quaresma, e a segunda parte, depois de Pentecostes até o Advento. Com a festa do batismo do Senhor, concluímos o tempo do Natal e abrimos o tempo comum, tempo da esperança, tempo da caminhada da igreja. Para nós uma oportunidade de vermos a beleza de cada tempo litúrgico. A festa do batismo é bem isso. É a conclusão do tempo do Natal, depois do nascimento, da visita dos magos, etc. Agora Jesus já batizado, começando a sua vida pública. E aí começa o tempo comum, que nos fala do Senhor, na sua palavra, nos seus ensinamentos e também nos seus milagres, na sua presença na sociedade. Assim se expressa o diretório da igreja para o tempo comum que se inicia nessa segunda-feira. O tempo comum, na segunda-feira que segue ao domingo, depois do dia 6 de janeiro, e se estende até a terça-feira antes da Quaresma, inclusive, recomeça na segunda-feira depois do domingo de Pentecostes e termina na primeira véspera do primeiro domingo do Advento. No tempo comum, temos a possibilidade de crescer no conhecimento do mistério de Cristo, emergindo a nossa vida no mistério de sua Páscoa, na esperança da sua vinda. A nossa vida não é uma sucessão casual e caótica de acontecimentos, mas de um percurso que, da Páscoa em Páscoa, nos conforma a Jesus Cristo, nosso Salvador. Continuamos, é claro, com o ano C. Nós estamos no lecionário semanal no ano ímpar, Liturgia das Horas, volume 3º, e a partir da segunda-feira, a cor principal litúrgica é a verde. Portanto, os tempos nós somos chamados a cada vez mais vivenciá-los e ver com que a liturgia nos ajude a vermos melhor a vida cristã. Mas a festa do batismo do Senhor é uma das manifestações do Senhor. No Natal, ele se manifestou como aquele que nasceu em Belém aos pastores, a um grupo pequeno, ali que estava perto de Belém, e foram adorar o Messias, o Deus conosco, que tinha nascido. Depois, temos a visita dos magos, simbolizando toda a humanidade que vem ao encontro do Senhor. E já ali também, na corte de Herodes, o anúncio também àqueles ali por perto, que tinha nascido o Messias, o rei de Israel. Mas, no batismo do Senhor, quando João batizava, o batismo de penitência, havia uma multidão que viram a manifestação: este é o meu filho amado. Ou seja, vemos, caríssimos irmãos e irmãs, que as manifestações do Senhor não são paulatinas. Há poucas pessoas, depois essa universalidade, e agora a multidão que se acercava para ser batizada por João Batista. Vemos aí que assim começa a vida pública de Jesus. Começa esse tempo, justamente, em que ele passa pelo mundo fazendo bem. Como nós estamos vivendo o ano do jubileu, como peregrino da esperança. Mais do que ninguém, Jesus é a nossa esperança, é a nossa vida. Portanto, celebrar o batismo do Senhor faz contemplar a missão de Jesus que se abre na história para poder passar pelo mundo fazendo o bem e dar esperança a toda a população. Por outro lado, celebrar o batismo do Senhor é também uma ocasião de olharmos para a nossa própria vida. Pensamos bem sobre o nosso batismo. Nós, como os batizados, não só nos introduzimos na igreja enquanto comunidade, mas recebemos também uma missão, como a de Jesus, de sair pelo mundo e testemunhar o reino de Deus. Ou seja, recebemos o dom do Espírito Santo também no batismo, para poder anunciar o Evangelho a toda criatura.
E, ao mesmo tempo, é uma ocasião propícia de batizarmos as crianças em nossas comunidades, embora saibamos que é costume batizar todo domingo em todas as paróquias, mas, na dúvida, que a festa do batismo do Senhor é uma ótima oportunidade de nós estarmos conscientes dessa inserção no corpo místico de Cristo e, com Cristo também, fazemos a vontade do Pai, que é anunciar o reino de Deus. A liturgia, meus irmãos e irmãs, vai nessa direção. O livro do profeta Isaías, leitura primeira desse domingo do batismo do Senhor, fala do servo. Eis o meu servo, eis o meu eleito. Nele se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Ou seja, parece bem claro o servo, para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Sabemos que quando Jesus abrir o livro de Isaías, na sinagoga de Nazaré, ele vai anunciar também isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, me enviou para anunciar a boa notícia para todos, abrir os olhos aos cegos, né, levantar quem está caído, enfim, todos esses aspectos da vinda do Messias. Então, de uma certa forma, parece que o batismo do Senhor reafirma e nos mostra que essa palavra de Isaías é dirigida àquele que é o Messias, que se cumpre em Jesus Cristo, nosso Senhor. E depois, meus irmãos e irmãs, na segunda leitura dos Atos dos Apóstolos, é Pedro falando, ou seja, Pedro falando aqui da universalidade da salvação, que Deus não faz distinção de pessoas e tudo mais, e fala que Deus enviou sua palavra aos israelitas, anunciando a boa nova da paz por Jesus Cristo. E depois faz uma memória. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos que estavam dominados pelo demônio, porque a palavra de Deus, porque Deus estava com ele. Ou seja, Pedro depois dá uma introdução aqui nas suas palavras, ou seja, que Deus tem essa universalidade da salvação para todos, ao mesmo tempo anuncia a boa nova para todos, e todos eles sabem o que aconteceu na Judéia, começa pela Galileia, como Deus ungiu Jesus Cristo, né? Com o Espírito Santo e com poder, e andou pelo mundo, toda parte, fazendo bem. Ou seja, depois do batismo de João, aparece com muita clareza que o momento do batismo de João marca essa passagem da vida oculta para a vida pública de Jesus. Ou seja, aquele que estava justamente ali em Nazaré com José e Maria, enquanto José vivia, inclusive, mas chegou o momento que ele sai para o mundo. E justamente o batismo de João, essa manifestação, que Jesus começa a sua vida pública anunciando a que veio para salvar a toda a humanidade, dar a vida por todos nós e anunciar a boa nova do reino de Deus. E é isso que o Evangelho nos conta, meus irmãos e irmãs. Nesse ano, nós, ano C, estamos lendo o Evangelho de Lucas, que é o Evangelho do ano C. E Lucas conta isso de maneira bastante sucinta, mas como são os 3 evangelhos que contam, Lucas também conta de maneira bastante resumida, mas com muita clareza. O povo estava na expectativa e todos perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. Aqui não aparece o diálogo
de João com Jesus. Lucas não conta o diálogo, outros evangelistas contam. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Portanto, meus irmãos e irmãs, como disse, as manifestações de Jesus Cristo como Senhor e Salvador vão no crescendo. No dia de Natal, no dia dos Magos e agora no batismo do Senhor, que o anuncia a todos: esse é meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. E ali começa justamente o tempo da vida pública de Jesus, que sai de Nazaré, vai passar muito tempo ali naquela região de Cafarnaum, mas vai como rabino itinerante por todas as várias regiões da época também, anunciando o reino de Deus e proclamando a boa notícia, proclamando a salvação para todos. Portanto, é para todos nós um momento que, longe de ser o batismo como os demais batizados ali de João, que era para fazer penitência para a vinda do Messias, isso, claro, não era necessário para Jesus, que ele é o Messias, ele é o Salvador, mas foi o sinal para que desencadeasse a boa notícia, para que conhecessem a todos que o Messias tinha chegado. Este é meu filho muito amado, ouvi, acolhei-o, ouça o que ele diz. Ou seja, é a palavra de Deus hoje para nós, para que nós possamos ver em Jesus Cristo aquele que veio para salvar a todos, mas que também nós somos chamados a ouvi-lo, a acolhê-lo em nossa própria vida. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nos fala do batismo do Senhor, que nele se cumprem as profecias, e ele é o marco, como fala aqui a segunda leitura, no sermão de Pedro, no discurso de Pedro, dos Atos dos Apóstolos, aparece para nós também o chamado para que nós saibamos renovar a nossa vida batismal. Se não é possível ter em todas as paróquias batizados no dia de hoje, é possível renovar as promessas batismais. Na hora da profissão de fé, que nós temos todos os dias, de domingo, o dia das festas também, é uma ocasião de nós renunciarmos ao mal, ao pecado, ao maligno, e ao mesmo tempo dizemos que cremos em Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, caminhamos como igreja católica na universalidade da salvação. Hoje em dia recordarmos nosso batismo, pensarmos como é que nós estamos vivendo o nosso batismo, se para nós também tem sido esse momento de evangelização, de testemunho, como começou a vida pública de Jesus. É claro que nós temos hoje a crisma, que na idade da adolescência e juventude, nós renovamos promessas batismais para poder viver cada vez melhor o nosso batismo, com o dom do Espírito Santo que recebemos a crisma, para que nós possamos, justamente como os apóstolos, sair pelo mundo evangelizando. Portanto, o dia de recordar, agradecer a Deus que nós somos batizados, porém nunca deixar de reavivar o batismo que nós recebemos, o dom de Deus. E do outro lado, que nós, ao contemplarmos Cristo sendo batizado por João no Jordão, lembrando que começa assim a sua vida pública, e aí manifestas da Trindade também, este é meu Filho muito amado, que nós possamos pensar a nossa própria vida, pensar em nós mesmos, como é que nós vivemos nosso batismo. Dessa forma, concluindo o tempo do Natal, com a festa do batismo do Senhor e já abrindo o tempo comum, a primeira semana do tempo comum, que nós possamos, meus irmãos e irmãs, pedir ao Senhor o dom de contemplarmos e aceitarmos Jesus Cristo, o Messias, vendo os sinais dos tempos, e do outro lado, o Senhor nos deu o dom do seu Espírito Santo para vivenciarmos cada vez melhor a nossa vida batismal, o nosso batismo, e sermos sinais do Senhor para esse mundo. Tenho certeza que a participação nossa na Eucaristia, na missa da nossa comunidade, será muito importante para que nós possamos também renovar as promessas batismais, revivar esse grande dom de Deus em nós e que é a porta de entrada a todos os demais sacramentos, a toda a nossa caminhada como igreja. Peçamos o dom da vivência batismal e de proclamar a beleza da vida cristã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.